Comecei agora a gravação, né? Depois de ter todo mundo concordava. E vou dar um super boa tarde oficial agora. Na data de hoje, a gente está abrindo, né, esse projeto chamado de SMPD Talks, onde a ideia é que a gente chame gente muito legal do mercado, gente que é referência, né, em alguma área da área de pessoa com deficiência, que conhece muito bem sobre direitos da pessoa com deficiência, sobre projetos de moradia, emprego, capacitação, enfim, que a gente tem uma infinidade de oportunidades de debates. Eu acho que um jeito que a gente talvez se encontre, né? Eu sei que a gente está espalhado por todo o município do Rio de Janeiro, e para que a gente tenha um momento onde a gente possa estar junto, né, refletindo, trazendo, pensando ideias, talvez esse seja um fórum. Essa é a ideia desse projeto, criar um fórum, um espaço, né, em que a gente possa, né, por meio de palestrantes sempre incríveis, e essa é a proposta, a gente tenha esses temas, né, colocados à mesa, para que a gente possa, então, debater, pensarmos juntos, termos ideias, e essa ideia, então, estou muito feliz com a participação de todos, a gente está aí com 62 pessoas participando, a gente sabe que nem todo mundo vai poder participar, a gente tem uma limitação de 100, mas quem não conseguir assistir vai assistir gravado, que vai estar no YouTube, não listado. Então, eu vou começar me apresentando. Eu me chamo Flávia Cotinoff, todo mundo ainda, né, a gente tenha tido a oportunidade de se conhecer. Eu estou aqui nesse momento como assessora da Helena Werneck, né, que é a secretária da pessoa com deficiência. Aí um breve histórico. Eu sou mãe de pessoa com deficiência, tenho 10 anos com síndrome de Down. Então, foi em 2011, quando ele nasceu, até 2011, então, eu sou uma profissional da área de melhoria de processo, sou administradora de empresas, e fiz aí uma grande mudança, uma transição de carreira, usando todo o conhecimento que eu sempre tive na área de processo, na área de metodologia. Hoje, eu uso esse conhecimento e atuei durante esses últimos anos na parte de empregabilidade. Então, assim, empregabilidade, emprego apoiado, capacitação de pessoas com deficiência, especificamente com deficiência intelectual, linguagem fácil, esse é um pouco da minha área de trabalho. Então, é uma alegria, uma oportunidade enorme, né, poder estar hoje aqui com vocês, né, não só no Talks, mas na secretaria, e poder entender, e poder, né, contribuir e somar que vocês são de profissionais, sem dúvida nenhuma, diferenciados. E essa foi, assim, uma das coisas que a gente mais gosta de falar, né? E a Flávia está aqui, ela já ouviu isso de mim outras vezes, né? O quanto a gente sentiu, né? O quanto de profissionalismo, de dedicação, né, existe em cada um de vocês e no que vocês fazem. Então, assim, traz um desejo com que a gente realmente possa fazer coisas juntos, né? Coisas não diferentes e não melhores, mas outras coisas, e continuar essa caminhada aí de continuar cada vez mais contribuindo com as pessoas com deficiência aqui do município, que é a nossa abordagem. E hoje, para abrir a nossa SMPD Talks, o primeiro é de uma caríssima amiga, né, e a intimidade é tão grande que até o nome veio igual. Ela veio bem antes de mim, mas eu vim aí com o nome. Eu venho com o mesmo nome. A Flávia Poupe, vou fazer aqui uma... A Flávia Poupe, então, ela é economista, né, ela trabalhou muitos anos na área com administração pública, voltada à saúde, ela vai contar um pouquinho sobre isso. Ela tem mestrado em Londres, então ela falou, né, como consultora, né, trabalhou durante 30 anos como consultora em planejamento, gestão e economia dos setores públicos, então ela é um pouco também a pessoa com quem a gente recorre um pouco para entender a administração pública, já que a gente realmente não tem experiência, né, a gente vem da área privada.
Desde 2015, a Flávia se dedica exclusivamente ao Instituto JNG. E aí, é claro, que ela mesma explique o que é o Instituto JNG, mas o Instituto JNG tem um propósito muito bacana, que é ter foco em todas e quaisquer ações que promovam o desenvolvimento e promovam a autonomia e independência de pessoas com deficiência. Né? Ela está prestes a realizar e a concretizar um planejamento que ela vem trabalhando há bastante tempo, porque o JNG tem como foco as moradias independentes, então ela vai bater um papo muito legal com a gente, muito além só de moradia, e sim sobre direitos, sobre um olhar do potencial, da autonomia, da independência, da legislação, enfim. Flávia, seja muito bem-vinda à Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. A gente está aqui em 70 pessoas, né, que vamos ter a honra de te escutar, a honra de ouvir, a honra de discutir com você, né? A ideia é que a gente tenha sempre uma palestra e depois, ao final, uma oportunidade para que a gente tenha perguntas e respostas. Então, durante a palestra, eu não vou interromper a Flávia, porque pode ser que perguntas que vocês façam, ela venha responder na sequência, mas vocês vão colocando as perguntas de vocês no chat. Logo ela termine, eu vou aí pela ordem para fazer as perguntas, ou vocês mesmo podem fazer. Como última coisa, eu coloquei aqui um link para que vocês possam preencher a lista de presença, uma lista de presença virtual. Esse link eu vou recolocar novamente no chat. Então, assim que a gente terminar, quem não preencheu a lista de presença, seria muito legal a gente saber quem é que estava hoje. Tá bom? Então, seja bem-vinda, Flávia. É com você. Obrigada, minha xará querida. Boa tarde a todos vocês. É um prazer ver tantas carinhas. Eu estou aqui passando as telas, porque são várias, isso me alegra muito. Eu acho que eu preciso baixar um pouco a expectativa de vocês, porque a minha amiga foi muito generosa na apresentação, então vocês deem aí um desconto para mim, por favor, porque senão eu vou ficar nervosa, coisa que eu já não fico, porque eu já tenho cabelo branco, já rodei muita estrada, e normalmente eu fico tranquila, mas quando botam uma expectativa muito alta, a gente fica querendo atender. Bom, realmente eu acho que o espírito é esse, eu vou compartilhar alguns conceitos, mas mais para animar o debate, né? Eu acho que o que é mais rico é conversar. Então, eu vou tentar passar assim, vou até falar meio rápido mesmo, porque, infelizmente, é assim, porque eu fico ávida para trocar ideias com vocês. Eu tive, bom, tendo assim, está sendo muito gostoso voltar aí ao CIAD, porque eu participei na gestão do Geraldo Nogueira, de um grupo de trabalho, foi meio rápido para o meu gosto, mas foi um grupo de trabalho, foi um bom pontapé inicial para fazer uma reflexão sobre as moradias, e me deu muito prazer conhecer já alguns de vocês, foram reuniões muito proveitosas, e já na gestão da Helena e da Flávia, eu tive também a satisfação de conhecer as 5 residências, né, de fazer um tour. Eu não sei se a Bárbara está aí, agradecer a Bárbara e a todos que nos receberam nas casas. E queria dizer já de cara para vocês que quando o meu primeiro contato, eu acho que foi na casa 5, não adianta dizer que em Campo Grande, porque são todas lá, mas já quando eu fui da primeira vez, né, com o Daniel, enfim, eu fiquei muito feliz, vou dizer a vocês, embora assim como sociedade, né, a gente sempre fica cobrando mais do poder público, e como a Flávia falou, eu realmente trabalhei muitos anos na administração pública em Brasília. Eu sei o esforço que é, né? Eu sei realmente por dentro o esforço que é fazer um trabalho digno com tão poucos recursos, né? Com muitas vezes dificuldades de diálogo e articulação.
E eu já na primeira ida, na primeira visita, embora, sem dúvida alguma, eu veja muito a melhorar, e a ideia da gente é sempre, né, progredir. Eu acho que o estado de acomodação não é bom em nenhuma circunstância da vida. Eu acho que essa é uma premissa para a gente conversar, né? Assim, tá ótimo, mas vamos, né, vamos seguir, porque a gente sempre pode se aprimorar, no mínimo como ser humano e no máximo como serviço. E eu fiquei muito satisfeita de ver, assim, eu lembro de eu ficar assim com uma sensação de falar, meu Deus do céu, é tudo de graça. Essa, assim, eu sou economista, né? Então, e já dizia Delfim Neto, não existe almoço de graça. Então, assim, estamos pagando, né? Mas começando por essa reflexão, você tem aí uma briga política para o orçamento público e a prioridade, a gente sabe que né, o nosso foco, nossa população-alvo tem, infelizmente, ela está muito aquém do que nossa vida, né, o esforço que a gente faz, que é o nosso trabalho, a nossa vida, não tem parâmetro, né? Fica uma coisa assim, pô, como é que pode? É um trabalho tão nobre, tão desafiador, tão doador, né? Você está ali lidando com pessoas em situação de tamanha vulnerabilidade. Então, eu queria começar daí, tá? Porque a última coisa que eu gostaria que vocês pensassem é que a gente está aqui trazendo uma visão desconsiderada de um trabalho que eu repito, eu trabalhei muitos anos na administração pública e eu sei muito bem na área de saúde pública, no SUS, enfim. Então, a gente sabe como é que o negócio roda. Bom, dito isso, eu vou dividir alguns slides, já são 4h20, vai ter que terminar assim 5 horas na risca? Vai. Então, eu vou correr, eu posso compartilhar aqui a tela? Eu vou correr, porque eu queria muito... Não precisa correr muito não, mas enfim. Posso Pode compartilhar, ultrapassar um né? pouquinho, Então, eu pode. vou começar lá em cima. Como é que eu vejo aqui a... Peraí. O modo apresentação. Ele está lá embaixo e eu não vejo por causa do... Peraí, gente. Vamos lá, universitários, a apresentação de slides. Reproduzir do slide atual. É isso? Boa. Bom, então, JNG são as iniciais de João, esse bonitão aqui, Nicolá e Gabriela. O Nico é o meu filho, eles eram colegas de escola e eu, Ana e Mônica, as mães naquela época, típica reunião de escola, assim mesmo nasceu. Foi mais ou menos como a Flávia, eu desde 2015 resolvi deixar minha carreira na área de saúde para me dedicar ao Instituto. Nós ficávamos pensando, né, na época que eles estavam naquele período típico de sair da escola, o que ia acontecer com a vida deles quando esse momento chegasse, né? Onde é que eles seriam capacitados? Onde é que eles iriam trabalhar? Bom, estava claro, eles estão, pela carinha deles, vocês veem que eles estão dentro mais ou menos do espectro do autismo. A Gabi tem uma síndrome metabólica. Eles não iam entrar na faculdade, não é um tipo de caso em que eles conseguiriam ter esse grau de superação, como muitos têm, para alegria nossa. E a gente se perguntava, bom, e aí, vai trabalhar onde, vai se capacitar onde? E aí a Ana, a mãe do João, é muito engraçada, ela falou, onde é que ele vai morar? Porque vocês os outros têm irmãos, mas o João não tem irmão, como é que vai ser? Vai ficar lá no quartinho de empregada da prima, dizendo aquele é meu primo maluquinho que mora ali? Assim, nessa base da brincadeira, mas de fato a coisa foi ficando séria, a gente viu que não havia resposta para as nossas perguntas, resolvemos pesquisar, a Ana inclusive é doutora em ciência da informação, fomos pesquisar muito, chegamos a um modelo de moradia, a gente identificamos que muitos já se vem fazendo em termos da fase escolar, com a educação inclusiva, e resolvemos realmente pesquisar sobre moradias. E o enfoque não era pesquisar sobre as moradias, assim, partindo do como é que está o prédio, como é que onde... Não, era o que é que se faz, quer dizer, como é que se exercita, como é que eles conseguem exercitar mesmo as escolhas, ou seja, a autonomia, né? Como é que
Como é que, sendo adultos, eles vão poder ter autonomia e um certo grau de independência? Era esse o nosso enfoque, né? Claro que sempre tem aquela pergunta, puxa, foi da Ana, o que vai acontecer quando a gente morrer? Mas logo, logo a gente viu que não era bem responder essa pergunta. A pergunta era, eles vão se tornar adultos. E como é que eles vão ser adultos com deficiência? Então, a gente está falando aí de fase adulta. Eles têm que trabalhar, né, Flávia? E aí foi daí que nasceu a minha amizade com a Flávia, porque é um pilar, a empregabilidade. O outro é sair da casa dos pais. Então, eu vou deixar aqui bem claro, a gente fala em morar sozinho, mas a gente não está falando de morar sozinho, isolado. A gente está falando de sair da casa dos pais, como todos vocês saíram. Espero. Estou assumindo isso. E o terceiro pilar da vida adulta, que são relações sociais e, por que não dizer frontalmente, no caso deles, a sexualidade das pessoas com deficiência. E a gente então falou, bom, vamos lá para a questão da moradia. Deixa eu ver como é que eu passo aqui. Tá. Então, eu imagino que vocês saibam isso de cor, mas esse é parte do artigo 31 da Lei Brasileira de Inclusão, da LBI, capítulo 5, eu só quero chamar a atenção que está escrito aqui, olha, em moradia para a vida independente. Está previsto em lei. E eu não vou cansá-los com isso, mas acabei de escrever um artigo que eu, com muita alegria, quando for publicado, compartilho. A gente já começa a se perguntar qual é a distância entre escrever na lei e aplicar a lei. Já é toda uma ciência, né? E aí eu discuto muito isso. Mas vamos direto para a moradia, que eu acho que é mais interessante. Então, eu vou dividir com vocês aqui uma reflexão. Essa vai ser a parte, até realmente eu quero passar bem rápido. Eu quero dividir com vocês uma reflexão de 7 anos de atividade como organização da sociedade civil sobre por que nos parecia tão óbvio que pessoas adultas precisam sair de casa e ter uma casa. E no seguinte slide eu vou fazer o contraponto e dizer por que não é tão óbvio, né? Porque isso foi uma reflexão que levou 7 anos de vivência. Nós começamos de certa forma, muito ingênuas, pensando que bastaria trazer um tema para debater, um modelo, né? Eu sou economista, ninguém é perfeito, então é na linha do modelo, vamos discutir modelo racionalmente, né? Não é eu acho. Nós vamos trazer esse modelo para a discussão e os agentes os atores, né, vão chegar e vão resolver. E passa 1 ano, passam 2 anos, passam 3 anos, passam 4, 5, e você vê que é cada vez mais parede, cada vez mais dificuldade. E a gente, é claro que tem o contexto, né, do nosso país, que não é simples, mas, enfim, é um resultado dessa reflexão. Então, a primeira frase já está aqui. Por que é óbvio? Porque existe uma nova geração de pessoas com deficiência intelectual, e agora também me dá a oportunidade de dizer que a gente vai concentrar na deficiência intelectual, mas nós estamos falando de toda e qualquer deficiência. Tá? Inclusive, essa fonte da qual a gente bebe, que é a Ability House na Inglaterra, eu fui perguntar como é que seria a abordagem com outras deficiências e... Aliás, eu me sentia tão burra fazendo as perguntas. Eles falavam, mas como assim? É uma pessoa. Tantas quantas ela tiver, é como terá que ser abordado. É a pessoa que você está vendo, né? Então, começa daí. Então, essa nova geração de pessoas com deficiência intelectual já vem se beneficiando muito das políticas de inclusão escolar e hoje um jovem com 20 anos, com síndrome de Down, Asperger, autismo, o que vocês quiserem, X-frágil, o que vocês quiserem. Eles saem da escola, eles adentram a vida adulta com uma condição que não havia há 40 anos atrás, salvo os nossos guerreiros que nos inspiram, que existem alguns aí. Depois, por que é óbvio? Porque houve uma mudança de paradigma realmente homologada pela lei. Né? Tem uma lei que está escrito ali textualmente. Então, é óbvio, né? Está escrito na lei, é que, sem querer me desviar muito, mas é que no Brasil, cada país tem a sua característica, né? Mas no Brasil, a gente escreve a lei e depois a gente corre atrás para ver como é que faz para ela funcionar. Mas tem certos países, eu não digo que sejam melhores ou piores, eu tive a oportunidade de participar
desses comitês executivos internacionais, e você vê países chegando lá para discutir tratados, onde se discute vírgula, entendeu? Realmente, assim, não, o conceito desta palavra não pode, porque isso implica nisso, 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 e eu não tenho como garantir isso, isso, isso. E a gente meio que... eu não, sinceramente, eu não acho que seja ruim, não. Você desenha uma imagem bonita, positiva, e fala, tem que ser por aí, e vamos vendo como a gente faz. Para fazer rápido esse comentário. Bom, a fase adulta, eu já falei, está aqui, ocupação, trabalho, vida social. Outra coisa importante, o modelo social da deficiência, quer dizer, a gente começa a pensar, né, que é óbvio que as pessoas devam sair de casa, mas pensando sempre nesse modelo social, nós não estamos pensando nas residências clínicas, que são necessárias, né, nas residências terapêuticas, nós estamos pensando na pessoa que precisa de uma mediação, de um apoio, né, de uma facilitação, para ela poder viver no bairro, como outra pessoa qualquer, recebendo o seu apoio. Então, é sobre a base desse enfoque que a gente pensa o modelo de moradia. Bom, então é isso. Sair da casa dos pais é um desafio legal, como foi para todos nós, né? Tem suas dificuldades, tem um processo de aprendizado, como nós todos tivemos. Eu sempre brinco, eu, durante um ano comia arroz integral com cenoura, que era só o que eu sabia fazer. E aí você vai, né? Vai aprendendo. Essa questão da privacidade, eu acho que isso é muito importante para as pessoas que também, né, que têm deficiência. Agora vamos para o outro slide, né, que é por que não é óbvio. Porque é óbvio, sim, você fala, não, tem que ser. E aí eu realmente descobri, né, nas minhas pesquisas, uma tese de doutorado maravilhosa da Helena Fietz, depois eu posso passar para vocês a referência, onde ela é antropóloga e ela estuda o cuidado, sempre o objeto de estudo dela eram as mães. E aí ela sai realmente com uma reflexão bem importante de que a família brasileira ainda está muito enraizada a cultura de que uma boa mãe não abandona seu filho necessitado. A família brasileira confunde separação com abandono, né? Isso está muito enraizado ainda. Isso é porque eles pensam, não, por que é tão difícil? Né? Por que Israel já está lá na frente? Por que né, nos Estados Unidos, nos países de cultura diferente, saxônica? Outra coisa que a gente percebeu ao longo da nossa trajetória é que as moradias, dialogando com o poder público, ela é considerada fim de linha, sabe? É como se você já não... na hora de priorizar as ações, você fala, bom, tem tanta coisa para fazer, eu tenho que desenvolver, tenho que fazer um diagnóstico precoce, detecção, estimulação, escola, socialização, você fala, bom, a pessoa já está... Vou pensar nessa questão de residência, quando já não tiver ninguém e tal. E aí bate, né? É aquela coisa, sabe, quando bate no receptor correto, que é a ausência do Estado. Né? Então, você pega essa cultura e um Estado que acredita, né? Que acredita por dentro, assim como as famílias, que a pessoa não tem lugar melhor para estar do que no seio da família, você enfraquece a possibilidade de desenvolver política pública. E aqui eu tenho uma oportunidade de dizer também para vocês que essa reflexão ela não é impositiva, tá? Nem esse modelo de moradia independente. É uma opção. O que está querendo trazer para o debate é que a gente amplie as opções que existem no Brasil. Tá? Então, vocês sabem muito melhor do que eu que a política pública hoje, do SUAS, ela diz respeito à residência inclusiva, né, que são residências coletivas, onde moram até 10 pessoas. É um modelo que já é um grande avanço. Se você pegar o censo do SUAS, você vai ver que o legado que nós temos é gigante. Nós temos 5 casas lares aí na prefeitura, né, então nós estamos falando de cobertura de 50 pessoas, no melhor dos casos. Mas a gente tem os abrigos, a gente tem aí um legado que ainda está, digamos, em descompasso com o que se pretende, que é promover a autonomia e independência, garantir uma vida digna. E outro aspecto que também não é óbvio para a gente falar de moradia é o grau de complexidade desse setor, que é o que eu chamo de falhas regulatórias.
o setor de habitação, né, as políticas e o sistema de financiamento, o sistema financeiro de habitação no Brasil é extremamente complexo e eu não vou entrar nisso, mas a gente tem em conta que a gente está falando de um setor da economia que já não é eficiente, que é o setor de habitação de interesse social. Então, tudo isso faz com que a gente fale, nossa, que pedreira, né? Que pedreira. E foi por tudo isso que no ano passado, em 2020, nós resolvemos arregaçar as mangas e falar, bom, chega de reflexão, porque eu realmente adoro pesquisar, estudar, enfim, trocar ideias. Chega de reflexão, vamos arregaçar as mangas e vamos fazer o primeiro piloto de moradia independente no país. Repito, não como solução única, não como a melhor solução, que a gente já viu, que depende de algumas coisas que a gente pode falar depois, mas posso ir seguindo, Flávia? Posso? Bom, eu quero ver se consigo agora nos próximos 5 minutos. Então, é assim, a estrutura do modelo, né? Modelo JNG, que a gente está apelidando, né? O modelo JNG, a pessoa mora sozinha ou com alguém que ela escolha. Isso é um critério, assim, separador, tá? Isso já separa o joio do trigo em termos de modelo, gente. Não estou dizendo é melhor ou pior, tá? Modelo. Não, nós pusemos um coletivo de pessoas para morar ali no mesmo teto. Não, ela escolheu fulano, Maria escolheu morar com João, Maria escolheu morar com Beatriz. Aí você vai, eu sei que deve ter uma série de especialistas aí, eu acho que é um assunto para uma outra ocasião, mas é o programa de apoio. É isso que faz também uma outra diferenciação. Então, a gente tem, no modelo JNG, uma equipe de plantão 24 horas no edifício, pensa num edifício com apartamentos, fora do apartamento das pessoas, tem um plantão 24 horas, e de acordo com a necessidade individual, que é detectada a partir de método, questionários e entrevistas feitas por psicólogo, pedagogo e assistente social, essa é a equipe do JNG, se desenha um programa personalizado para apoiar aquele indivíduo, né? Então, vocês vão vendo aí, vocês devem estar vendo um pouco a diferença né, de quando você já arranca com uma estrutura, como é o caso da maioria dos editais que eu conheço, que já sai dizendo que você tem que ter uma psicóloga, um TO, uma equipe permanente, e sem nem saber exatamente quem são os moradores. Por quê? Porque você dá um certo tiro de canhão e funciona, hein? Funciona bem, né? Tanto as residências de vocês funcionam bem e outras também funcionam. Mas nesse caso, a gente observou que a médio prazo esse modelo é mais custo-efetivo, porque quando você dá um apoio personalizado, como vocês sabem que 85% do gasto das residências é pessoal, você tende a gastar menos. Então, estou ouvindo aí. Tem pessoas que estão com o microfone ok, Flávia. E aí, aqui a gente tem um pouquinho mais de informação sobre o programa de suporte, como é que são as entrevistas, a gente né, o perfil da equipe, como é que se monitora, como é que se avalia, o programa ele é avaliado continuamente. E hoje nós estamos, o projeto piloto hoje está na fase 1, e a fase 1 é exatamente essa daqui, entrevistas e questionários para poder definir se os nossos futuros moradores, e aliás aviso a vocês, são 16 famílias, 17 participantes, porque tem um casal, a gente, então, com essa equipe, avalia, faz um screening mesmo lá do perfil dessas pessoas e, um detalhe, com uma boa ênfase nas habilidades, nos desejos. Tem até uma pergunta no nosso questionário que eu já digo que as próprias especialistas falaram que maluquice. Uma das perguntas é: o que você faria se ganhasse na loteria? Se perguntar para uma pessoa com deficiência, as respostas são as mais interessantes que você pode imaginar. A gente pressupõe muita coisa, né? É muito interessante você dar linha, né? Até para a gente é difícil responder essa pergunta, mas é muito legal a cara deles, né? De ser afrontado com a possibilidade de ganhar na loteria. Então, o programa de apoio ele tem mais ou menos essa estrutura e a gente está nessa fase, fechando isso, para depois precificar, né? Como eu disse para vocês, a gente vai falar de financiamento,
Como nada aconteceu nesses 7 anos, a gente resolveu fazer e, como toda inovação, está sendo ainda financiado privadamente, particularmente. Mas a ideia é que isso seja uma política pública. A Flávia sabe disso, eu não estou falando aqui com vocês para vender nada, ao contrário. A nossa ideia é contribuir para toda a sociedade. A gente acredita que esse é um modelo que pode escalonar, pode ser acessível, se mudarmos aí algumas engrenagens. Bom, agora eu trouxe umas fotos para materializar, porque eu quero que, sobretudo essa aqui, é da Inglaterra. Nós, infelizmente, ainda não podemos mostrar as fotos do nosso projeto, porque a gente está na fase 1 e meio. Mas aqui é o seguinte, gente, essa foto aqui da minha esquerda, olhando para a tela, era a... Deixa eu falar um pouquinho mais alto, está saindo baixo o seu som. Não sei se todo mundo está achando a mesma coisa. Deixa eu até ampliar aqui. Somente... Melhorou? Melhorou? Para mim melhorou bastante, ótimo. Essa foto aqui da esquerda era o terreno, vocês percebam que é o mesmo terreno, na direita é a mesma casa, tendo sido feito um retrofit. Então, originalmente, era uma residência inclusiva, como vocês conhecem, como se fosse uma casa lá. Aqui moravam 13 pessoas com uma equipe permanente de apoio. Todos eles, eu conheci o diretor da organização e ele disse que tudo começou com um workshop que eles fizeram num fim de semana com a equipe de apoio. E a pergunta, o lema do workshop era: quem roubou meu cornflakes? E eles discutiram, os agentes de apoio, o quanto eles ficavam administrando conflitos entre os moradores, mais do que propriamente desenvolvendo a autonomia e as habilidades deles. E aí, a história deles, que é muito bonita, eles então decidiram, pouco a pouco, ir migrando para o modelo de vida independente. Também tem o misto, tá? Que é o que o JNG persegue, é um modelo misto, edifício com pessoas com e sem deficiência, é o que a gente persegue. Mas aqui eles fizeram um retrofit e eles conseguiram fazer 10 apartamentos, esse é o 9º, aqui é o 10º, 10 apartamentos individuais, com porta, chave, elevador, tá? Você entra, retrofit, né? Pegou o mesmo espaço, sobraram 3, mas se você vai fazendo isso, né, sequencialmente, eles foram aos pouquinhos migrando, mantendo também as residências, mas eles foram migrando para aquelas situações que eram melhor, mais adequadas. Lembra que eu falei para vocês de um programa de apoio 24 horas que fica fora do apartamento das pessoas? Eu acho essa foto muito importante para materializar o layout mesmo, sabe? O que é o apoio? Vejam vocês que o apoio é informação. Informação, informação e informação. Essa pessoa era plantonista, esse senhor, ele era o supervisor das plantonistas e ele ficava circulando entre várias residências, ele não é fixo. Aqui se controla a rotina de cada morador, né? Então é uma espécie de vigilância. E fora isso, cada morador, se precisar ou não, tem um programa personalizado contratado por horas. É assim que funciona o modelo. Essa é a casa do Hayden, né, que é um cara jovem, um rapaz jovem. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo ampliar. Não sei se eu consigo. Acho que não, mas no PDF eu consigo. Aqui a máquina de lavar cheia de roupa, aqui roupa jogada no chão, cadeira virada, pano de prato. Na cozinha não tem nada, possivelmente a geladeira estava vazia. Você fala, nossa senhora, mas esse cara tinha 20 anos, é um jovem. Saía para trabalhar no jardim, é um jovem, apartamento de um jovem. Do lado, esse é o apartamento do Peter, é um cara já de 52 anos, que gosta de cozinhar. Então você tem uma cozinha equipada, com comida, até facas. Aqui a gente não aparece que a foto não foi feita por profissional, né? Mas você vê que é uma casa diferente, no mesmo imóvel. E aqui a gente tem a casa da Leslie, que gosta muito de bonecos e tudo, mas resolveu botar o sofá dela dentro da cozinha. Assim, eu fui numa casa em que na sala tinha uma cabine de polícia.
porque essa senhora ela tinha fixação com polícia, gostava. Então, assim, isso parece besteira, né? Falava, ok, e aí? E aí que essa é a identidade da pessoa, e aí que, como nós, né, o dia que a pessoa consegue olhar o espaço e ver que é o que ela quer, isso faz uma grande diferença. E tem uma história que eu sempre conto, que é a pessoa que tinha tudo amarelo, porque a única palavra que ela sabia falar era yellow, e quando ela teve a opção de apontar e escolher os móveis dela, ela gostava era de rosa. Então, vocês só imaginem esse pequeno detalhe, você viver, porque você consegue só falar uma palavra, ficar presa, né, naquela situação. Então, vamos para o mais importante, eu espero terminar para a gente trocar ideia. Modelo de financiamento, né? Você tem várias possibilidades de modelos, várias possibilidades, né? Desde do 100% público, que é o que a gente chama aqui, está aqui embaixo, Estado, né? O Estado assume que é sua exclusiva responsabilidade prover a moradia e você tem que ter um orçamento que dê conta dessa demanda. Você pode ter no outro extremo, que é o que nós estamos fazendo agora, né? Uma opção que é custeada por aquelas famílias que têm recursos, que do ponto de vista da equidade social não é uma boa solução. Ou você pode começar a encontrar alguma coisa no espectro, né? no caminho, que é o que eu defendo assim com muito vigor, que são as parcerias público-privadas e a possibilidade de você ter cofinanciamento. Eu estou muito satisfeita porque exatamente na gestão de vocês está saindo aí um novo plano diretor da cidade com a possibilidade de aluguel social. O aluguel social é um recurso que poderia muito atender a Secretaria do Direito da Pessoa com Deficiência, porque hoje ela está totalmente ligada a desastres ou a questão só da pobreza, mas inserir o aluguel social como um benefício que permita que, exatamente como o JNG está fazendo hoje, fica caro. Pessoas de classe média, a maioria da população, infelizmente, fica sem acesso. Então, a gente acha que tem caminhos e a gente está comprometido a contribuir para que isso se realize. E o JNG faz parte das organizações civis que estão participando aí da revisão do modelo. Terminando, o último slide. Então é isso, o desenho assim, ideal é que haja a participação do governo, né? Que haja algum tipo de participação do setor imobiliário privado, né? Eles estão ganhando dinheiro vendendo apartamento, então a gente pode perfeitamente discutir uma lei boa, no sentido deles destinarem, assim que funciona na Inglaterra, 1%. Aliás, já está na lei, 3% se tiver custeio público, eles têm que ser destinados à pessoa com deficiência. Agora, o que acontece aqui no nosso dileto país? Botaram um aposto, botaram prioritariamente. Quando você bota prioritariamente, o que eles vão dizer? Não tem, não veio ninguém. Ninguém procurou. Mesma coisa do emprego, né, Flávia? Não tem pessoa capacitada. E as famílias, eu acho que, assim como o imposto de renda, eu acho que tem famílias que podem contribuir com R$500, com R$1.000. Entendeu? Por que tem que ser tudo custeado pelo Estado? Porque você acaba não atendendo a ninguém. Assim, essa é a minha opinião pessoal. E é isso. Aí está o meu e-mail e adoraria que responder a perguntas ou trocar ideias. Temos aí uns 15 minutinhos, Flávia. Deixa eu terminar aqui. Flávia, se quiser, exato, para a gente poder voltar. Que delícia, Flávia, que gostoso te ouvir. Não sei se vocês estão me ouvindo, vocês todos congelaram para mim nesse momento. Flávia? Oi, descongelou? Vocês estão me ouvindo? Alô? Não sei se as pessoas estão ouvindo. Picotou. Agora sim. Deu uma picotada. Eu vou botar só aqui o meu e-mail, só para deixar registrado. Desculpa, eu congelei aqui, eu perdi alguma coisa. Vocês estavam todos no ar, né? Só eu que não.
Mas foi pouca coisa, eu só nem já voltou. Vai lá. Colocou aqui, muito bom. Gente, eu vou começar com a primeira pergunta, então. Eu queria, né, depois para ver se a gente abre uma discussão, mas, Flá, eu queria saber, esse tema, eu acho que é um tema, enfim, queria saber se o que eu sinto é o que você também sente. A gente tem uma LBI, né, que entrou em vigor dia 2 de janeiro de 2016, então, eu queria saber assim, o que avançou desde a sua publicação, né, da lei em 2016, publicação em 2015, mas que entrou em vigor em 2016. O que aconteceu de 2016 até 2021, né, e o que está na iminência para acontecer? Ou seja, o que tem engatilhado, né, daqui para frente? Como é que a gente enxerga esse avanço, né, do começo para agora, e que ponto que nós estamos, e como é que você enxerga aí esses próximos momentos aí dessa discussão, né, sobre moradia, sobre LBI? Do ponto de vista de moradias, eu só estou respondendo sobre isso, a lei vem sendo implementada, né? São boas discussões, a decisão apoiada... Sobre moradia, vai. Moradia, nada. A resposta é bem rápida. Nada, 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 zero. Rosca. Número 1, a resposta é essa. Número 2, já por diferentes secretários, o Instituto JNG vem encaminhando propostas de regulamentação dos artigos. O primeiro passo é regulamentar o artigo 31, 32 e 33, para dizer como é que faz. Porque está escrito lá, toda pessoa tem direito à moradia. Sim, como? Quem paga? Né? Você tem que... Como é que é o apoio? Como é que vai se falar? Como é que é a articulação entre assistência social, saúde e, no caso de vocês, a secretaria que está oferecendo o serviço? Tem uma série de coisas. Então, nada foi feito. Infelizmente, eu sou uma... Felizmente, eu sou uma pessoa insistente, mas, infelizmente, eu não obtive respostas. Então, como eu estou dizendo, a gente a gente continua fazendo o nosso caminho, mas eu não perco o olho do poder público porque é o sentido do trabalho, entendeu? Não tenho, eu estou com 61 anos, eu não estou a fim de ganhar dinheiro com moradia, já passou, já, né? Então, Flavinha, nada, e eu fico muito chateada. Sempre tem uma urgência. Minha impressão é que a nossa área, a forma como nós trabalhamos o direito da pessoa com deficiência é sempre apagando incêndio. Vejo pouco planejamento, vejo pouca estratégia, sabe? É uma brigaiada, surdo oralizado com surdo não oralizado, e porque você pensa assim, eu não penso assado. Então, assim, eu acho que, tomara que... Eu aposto muito na solução local. Eu acho que é muito, muito melhor pensar numa solução local, porque o Brasil é para profissional. Muito bom, muito bom. E aí tem mais uma pergunta que eu queria fazer, que eu acho ela sempre tão ilustrativa, embora você tenha trazido os modelos da Inglaterra. Você pode me dizer assim, quais são os benefícios, claro, quando a gente, né, olha para esse modelo, né, de moradia independente, né, considerando aí, respeitando as características individuais, quais são os principais benefícios, não só para a pessoa, mas assim, os benefícios, de um modo geral, das diferenças entre moradias assistidas e moradias independentes? Quais são? Ótima pergunta, ótima pergunta. Basicamente, isso está em literatura também, pesquisas já feitas também na Inglaterra. As residências coletivas, elas têm digamos, elas atendem melhor aqueles anseios de uma maior proteção. Sem dúvida alguma, a pessoa com deficiência, ela fica, de certa maneira, mais protegida mesmo, né? Protegida porque você tem um staff montado para poder administrar ali aquele dia a dia das pessoas. E pense, eu sei e reconheço que nessa equipe existe a intenção de desenvolver autonomia, mas você tem ali uma restrição própria de 10 adultos convivendo, né? Você pensar que tem 10 indivíduos ali convivendo. Então, a vantagem da residência ela é basicamente essa. Então, tem gente que fala casos graves é para residência. Não é verdade.
Não é verdade. Qualquer pessoa pode ter a sua própria casa, o que vai variar é o tipo de apoio e a quantidade de horas de apoio. Eu tive em apartamento de uma pessoa que foi deshospitalizada, se automutilava, com a epilepsia, com várias deficiências associadas, e ela tinha uma almofada no sofá, escrito home, não deixava ninguém botar nem a bolsa em cima do sofá, que ela berrava, é minha casa, sai daqui. Então, assim, a vantagem, não é? O modelo de moradia independente, o que ele tem de negativo? Ele expõe mais a pessoa com deficiência. Se ele expõe a pessoa com deficiência, isso vem associado a um risco. Não é um modelo zero risco, porque essa pessoa vai estar dentro do seu apartamento. Você vai falar, e se pegar fogo? São as respostas que eu tenho, né? São as perguntas que fazem. E se pegar fogo? Se acabar a luz? E aí a gente meio que responde mais ou menos como todos nós. Primeiro, você tem lá o apoio 24 horas que está no mesmo prédio, então essa pessoa não está sozinha, ela não está ali para lidar com situações emergenciais sozinha. Então, sendo mais objetiva, a resposta é que o modelo de moradia independente, ele desafia mais realmente a independência e a autonomia da pessoa. Então, é uma questão de vontade. Por exemplo, eu conheço famílias que falam, não nem pensar. Minha filha vai para uma residência com um esquema que está a rotina dela ali cuidada pelos profissionais. Nada contra. Agora, se você tem, como eu tenho, convívio com uma penca de jovens que querem ter a sua vida própria, não querem pensar que vão dividir com 9 pessoas numa residência. Pessoas de classe baixa, média baixa, média média, média alta e rico. Tem nada a ver com segmentação social. Eu espero ter respondido, mas a diferença é mais ou menos essa entre os dois. Eu acho que eu gostaria até que você comentasse alguma coisa sobre o lado financeiro, entendeu? Assim, porque tá. recentemente, né, a gente tem a sensação, e talvez seja assim, é mais caro, né? Que vai custar muito mais caro, entendeu? Então eu gostaria que você comentasse alguma coisa. Temos que pensar do ponto de vista privado exclusivamente, quanto mais escala, mais barato. Mas eu acho que o mais importante, do ponto de vista público, eu estou aqui pensando, né, como política pública, é que isso não tem estudo científico, mas tem observações empíricas de que quanto mais passa o tempo, menos apoio essa pessoa vai precisar. Então, a médio prazo, é mais custo efetivo. E por que motivo? É só raciocínio. A gente precisa, montando o nosso piloto, a gente vai, né, apresentar os custos. Nosso projeto piloto tem duração de 2 anos, justamente para a gente mostrar se esse apoio de fato diminui no tempo. E o que acontece? A composição do custo de uma residência, 80% é pessoal, é gasto com pessoal. Se você consegue fazer, é puro raciocínio lógico, a gente precisa demonstrar, por isso que eu preciso, né, a gente precisa abrir uma oportunidade de botar em prática. Então, se você começa primeiro, é isso, a gente tem todos os indicadores. O ponto zero desse modelo, a gente tem uma linha de base do que são as funcionalidades e o grau de autonomia dessa pessoa. Entra o apoio e, nesse modelo de autonomia, a médio prazo, esse apoio tende a diminuir, né? Ou ele até pode se manter, mas ele vai ganhando mais habilidades. Assim, o raciocínio é esse. Então, caro, barato, eu realmente estou muito ansiosa para demonstrar que a médio prazo ele é mais barato, né? O raciocínio lógico nos leva a crer que ele é mais barato, além dos outros benefícios que não são monetários, né? Muito bom. Pessoal. Tem uma pergunta aqui desculpa, eu vi da Bárbara, perguntou se é o modelo da Holanda. Bárbara, a Holanda tem tudo quanto é tipo de modelo. Se a gente está se baseando no filme, e agora João, Maria e José, ali mesmo naquele filme apresentam-se vários modelos. Então, o que eu vi no filme não é exatamente. Tem é exclusivo, tem uns que podem... Mas tem na Holanda,
Tem na Espanha, tem Israel, está muito avançado, a Inglaterra está muito avançada, os Estados Unidos. O que eu conheço mais mesmo é a Inglaterra. Adoraria poder ir a Israel para ver, porque Israel dá um banho na gente. Conhece algum exemplo aqui na América do Sul, Flávia? A gente tem outra Não, na Argentina, legislação. na Argentina, na província de Buenos Aires, o governo da província de Buenos Aires, quer dizer, como equivalente ao nosso governo de estado aqui, do Rio de Janeiro, eles resolveram fazer um piloto. Eu conheço as pessoas que montaram com algumas famílias. Eles eram 26 famílias, eles levaram um ano e tanto, meio que preparando os jovens para morar sozinhos. E aí, a verdade é que eu não sei como é que terminou a história. Mas era um experimento. Foi assim, o mais avançado que eu vi. Aliás, que a gente conheceu esses caras lá em Porto Alegre, naquele congresso. E aí depois eu perdi um pouco. Eles chegaram a vir ao Rio. Então, mas não tem nada semelhante. São os países mais avançados. Muito bem. Pessoal, Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Então, Bárbara, não sei se eu respondi, mas tem. Mas não é exato. Se a base é o filme não era exatamente aquilo. eu não estou vendo mais nenhuma outra pergunta, não. Também não. Isso eu não sei se é bom ou ruim. Ou eu, eu tendo a achar que é ruim, porque eu A não saúde posso... mental, o modelo que a saúde mental usa aqui no Rio, por exemplo, né? Já usou, né? Porque agora também com essa questão, né, do financiamento do poder público, né? Enfim, de como está a situação do SUS, mas a saúde mental chegou há um tempo começar com essa questão, né, da residência Terapêutica. terapêutica e também auxiliando algumas famílias que tinham condição, né, de começar a possibilitar essa moradia dos seus, né, dos seus filhos, ou, enfim, dos sujeitos, né, dessa família morarem sozinhos e assim tinha alguns projetos que ajudavam nisso, né? Não só a terapia, a residência terapêutica, não. E a residência terapêutica tem os profissionais dentro, né? Junto com os pacientes e tal. E é isso, a conotação é essa, né? Paciente, patologia, ela é necessária, eu acho que tem que ter. Eu não conheço nenhum projeto de moradia individual na saúde mental, sustentado pela saúde mental, até porque a saúde mental, ela já... Primeiro que o transtorno mental é bastante diferente da deficiência intelectual, né? Porque a deficiência intelectual, vocês sabem muito bem. Lá na Inglaterra, os transtornos mentais, eles eram, como eles são episódicos, eles têm episódios, digamos, havia rotatividade bastante intensa dos apartamentos disponíveis, né? Por outro lado, as deficiências, que eles chamam learning disabilities, eram pessoas que entravam e normalmente ficavam a vida toda. Eu não sei, Marina, eu diria que... Meu nome é Ana, desculpa, eu entrei perdão. Tá. Computador da minha filha. Ana Cláudia. Ana. Perdão, Ana Cláudia. Eu vou lendo e falando, porque eu gosto de me dirigir pessoalmente. Aqueles que botam códigos, para mim, é uma tragédia quando eu tenho. Outra questão... Não, era isso. É porque assim, a saúde mental vocês sabem muito bem, a saúde mental ela tem uma tendência, não significa que todos os profissionais sejam assim, mas você já vem com um viés bem importante da patologia e do cuidado, né? De você tratar... A reforma psiquiátrica, isso muda, né? Isso, bastante muda e muito. tal. Mas é uma luta. Mas muda... assim, eu ouvindo você falar, eu fiquei pensando muito na nossa clientela, nas pessoas que a gente assiste, né, na secretaria, e mais antes que agora, quando a gente estava nas comunidades e tal, e que a gente assistia famílias muito, muito vulneráveis, né? E em condições precárias de moradia, a família toda.
E aí, e que essas questões que você traz no início, né, da empregabilidade, de sair da casa dos pais, de questões sociais, atravessam essas famílias de forma completamente diferente, Com né? Que são famílias certeza. que moram, sei lá quantas, em um cômodo, né? Em que a questão da Certeza. empregabilidade é um problema para toda a família. Com Então, eu fico toda certeza. pensando, e são muitas pessoas, eu falo que são os excluídos dos excluídos. Com certeza. Com E toda aí, certeza. como é que essa abordagem, como seria para essa população que vem historicamente, vive uma história de abandono, né? Não, Né? a família já vive uma história de abandono e aí vem uma pessoa com deficiência e isso tem um peso maior ainda, né? E aí eu fico pensando como seria para essa realidade, que é uma realidade grande. Sem sombra de Nossa, dúvida, a sua reflexão é mais do que humanamente válida. Eu acho que todos nós dormimos com essa dor, né? É uma dor. Eu acho que quem não vê, né? Quem é insensível a essa realidade do nosso país, dói muito, Ana Cláudia. Agora, eu te responderia fazendo, sabe? Fazendo. Tem que. Porque fica na dor e fica nessa constatação. Realmente, você já descreveu, é uma situação de abandono completo. Agora, tem várias pessoas, mas não são várias, não. Tem milhões de pessoas. Sabe, assim, você tem que acreditar que, isso, que isso filtra. Porque tem milhões de pessoas que poderiam ter acesso a alguma coisa semelhante ao que nós estamos falando. Quantas pessoas saíram, quantos milhões de pessoas saíram da linha da pobreza, que a gente viu isso claramente, o Marcelo Neri, amigo querido, que mostrou estatisticamente. Então, assim, é um país muito difícil de se trabalhar. Agora, honestamente, Ana Cláudia, eu te responderia que tem, assim, de novo, a minha cabeça é de economista. Se você não faz uns recortes, a gente paralisa, a gente fica estático, porque é um novelo de problemas. É muito mais problema do que solução. Então, assim, aliás, eu vou falar uma coisa que eu sempre falava isso e faz um tempo que eu não repito, e eu estou precisando repetir. O dia que eu descobri que a minha vida inteira, nascimento até eu morrer, não vai ser suficiente para mover nem quase nada, eu acalmei. Eu acalmei. E eu comecei a trabalhar, assim, a me satisfazer com o que eu puder fazer na energia, de maneira com princípios corretos e avançar. Porque, cara, é muito ruim. Foucault dizia que é no micro, né? O que a gente puder fazer na ponta, de pouquinho em pouquinho, É o né? que eu Já comecei a produziu. palestra, acho que dizendo para vocês, e acho que talvez pelo que eu vendo o horário tenha que encerrar, é no micro e é assim, também com humildade. Eu aí não tive tempo de entrar, mas do que eu vi, do que eu, né, tive realmente a satisfação de acompanhar alguns de vocês nas visitas, reconhecer que pode melhorar. A gente, assim, também, sabe, às vezes eu sinto assim, um ressentimento. Poxa, eu estou aqui dando meu sangue. É verdade, mas a gente sozinho, uma andorinha não faz verão, né? Já ouviram a avó de vocês falando disso? Porque, né? Até a minha avó. Uma andorinha não faz verão. Então, assim, o desafio da administração pública, no meu entender, é essa articulação, essa capacidade de fazermos enxergar um ponto comum, sabe? A burocracia faz você ficar frio, isolado, pouco criativo, né? Porque você fica MacGyver. Eu ouvi isso uma vez, eu falei, é MacGyver, você sozinho tem que virar e resolver tudo. Não, levanta a cabeça e fala assim, olha só, tá errado, tá ruim. Vamos, né? Quem é que está do meu lado? Olha para o lado, olha para o outro, olha para baixo, olha para frente, É sabe? em rede, né? Fazer rede mesmo. No serviço público a gente trabalha assim, né? Se a gente não conseguir articular
e fazer rede mesmo no território, saber quem pode ajudar com o quê, onde a gente consegue algumas questões, fica complicado. E vocês... Eu queria fazer uma colocação que vai de encontro com a Ana Cláudia, ainda tem tempo? Vocês que mandam, eu tenho tempo, vocês que mandam. Flávia Cortinóis, Flávia, primeiro, obrigada, né, por proporcionar um espaço de reflexão, de pensamento, isso é muito importante. A gente se conheceu lá na moradia Diogo Carneiro, sou supervisora da Diogo Carneiro. Sim, né? sim. E aí, assim, a sua fala me faz pensar que como a gente está atrasado, infelizmente, como a gente está atrás, porque a gente não conseguiu evoluir, assim, progredir num tema importante que é a desinstitucionalização, que é a saúde mental, com toda a dificuldade da residência terapêutica, né? Evoluiu muito e a gente, a única iniciativa que tem é da moradia assistida. E aí, quando você vê que essas pessoas que ficam em longo período numa institucionalização, talvez elas tenham muito mais dificuldade para uma moradia independente, porque elas já saem com tantas sequelas de anos de institucionalização que elas precisam de um cuidado muito maior pela quantidade de doença crônica que se fica, né? Pela cronificação da deficiência, da doença, do que a instituição total causa para aquele sujeito. Então, acho que tem um discurso, eu não vou falar anterior, que eu acho que não é diminuir a importância da moradia inclusiva, eu acho que tem que ser junto, mas da desinstitucionalização que precisa acontecer, porque a gente ainda tem uma quantidade de pessoas com deficiência dentro de abrigos. E aí, quando a gente fala da lei, realmente, onde é que está? Moradia inclusiva, residência, seja lá o que for para essas pessoas, para esse público. Obrigada, Juliana, lembrei de você, sim. Eu só vou te dar um outro lado para você. Caraca, você tem que ver. Ai, quero isso. Ela pegou meu... Oi? Eu só queria te dar um outro enfoque, só para te dar uma possibilidade de enriquecer o seu pensamento. Se fosse possível eu escolher, eu preferiria as pessoas que têm mais cronificação das suas deficiências do que as que estão saindo já a ponto de bala, com vontade de ser um cidadão, participar, casar e ter emprego. Eu vi isso na Inglaterra, Juliana. Eu vi isso. As pessoas que estão... Eu sei do que você está falando, né? Nós vimos. Assim, é um conceito que chama de elasticidade. Parece que quanto mais... por isso é tão bonito o processo de desinstitucionalização da saúde mental, que começou lá nos anos 70. Por isso é tão bonito, né? Nise da Silveira, e tanta coisa linda que mostra que é um simples olhar diferente, você traz essa pessoa e você transforma essa vida. E a moradia, ela tem essa função. Então, o que esses pacientes que você está se referindo são aqueles que começam possivelmente com um apoio por 24 horas. Você não pode soltar essas pessoas. Você vai ficar 24 horas do lado dele, porque ele não... Imagina. Só que esse profissional, esse agente de apoio, como nós chamamos, e a gente não entrou nisso agora, mas é um outro capítulo dessa história, é como ele é treinado, quais são as técnicas, tem uma metodologia. Essas pessoas, elas simplesmente são provocadas no ambiente natural, porque não é um consultório terapêutico, é na sua casa. Eu tenho motivação para lavar a minha louça porque é meu prato, é a minha cama. Isso tudo, vocês que trabalham com essas pessoas sabem muito bem que tem um efeito. Uma das senhoras que fez a primeira avaliação, ela saiu do hospital e foi morar sozinha na Ability Housing, na Inglaterra. Os primeiros 6 meses ela falou: eu acho essa organização uma porcaria. Sabe por quê? Ninguém faz nada para mim. É um horror isso aqui. Claro que você já sabe o final da história. No final de 1 ano e meio, ela era garota propaganda da Ability Housing, porque ela adquiriu uma quantidade de habilidades por estar sozinha, que no final de 1 ano e meio ela estava dizendo: não saio daqui, agora só morta.
Então, assim, só para te dar essa... Não, você, eu sei o que você está falando, assim como a Ana Cláudia. Nosso ponto de partida no Brasil é deplorável, né? Deplorável, tudo inacabado. Eu sou uma fã do processo de deshospitalização que foi mundial, né? Mas assim, eu assim, acho que juntando o público da Ana Cláudia com as características que a Juliana acabou de falar, e mais um ambiente de abrigo, eu adoraria pegar isso e colocar nesse novo ambiente de um novo modelo. Eu já falei para a Flavinha isso, né? Eu falei, claro, a gente vai fazer, o JNG vai fazer, já já vocês vão ouvir, vai ser mal barato, mas vocês vão ver a classe média alta, esses jovens que vocês sabem que tem. Legal. Mas assim, Flávia, mesmo que seja a classe média alta, o que você falou do apartamento não, né, do prédio misto, né? Já seria importante você ter mais essas pessoas circulando para a própria sociedade ver o que é possível. Você desconstrói o pensamento da sociedade, você vai mudando aos poucos uma visão preconceituosa, discriminatória, né? Então, assim, acho que esse é um ganho, não é só para aquela pessoa com deficiência, é para a sociedade como um todo. Exatamente, Juliana, exatamente. E eu não vou aqui dar nomes, mas a gente está nessa fase de identificar os imóveis, fazer parcerias imobiliárias. Eu tive muita porta fechada, sem dizer por quê, claro. Ninguém dá o motivo, mas aquela coisa de não atender mais o telefone, não marca mais reunião, enfim, a gente sabe disso. A gente sabe disso como mãe, a gente sabe disso como agente social. Sim. E a gente está num momento de muito retrocesso, né? Seja das políticas, né? Tanto de saúde mental quanto para a pessoa com deficiência também. Então, acho que é uma luta grande que a gente tem pela frente aí, nesse momento de retrocesso, conseguir resistir e caminhar. Andamos muito para trás. O diretor de saúde mental no Ministério da Saúde é uma pessoa que fala em eletrochoque. Não, é um retrocesso impensável. É impensável que a gente está andando para trás. É muito ruim, mas, gente, é isso. Olha, infelizmente, dessa pandemia também, se vocês lerem histórias, né, a gente sabe, a humanidade é maior do que a nossa vida. Então, a gente tem que ter uma atitude realmente positiva, porque senão, cara, é insuportável. A famosa insuportável leveza do ser. Eu estou entendendo, Flávia, que tem que ter uma ação, mesmo que inicialmente seja privada e que inicialmente pareça algo elitista, mas que seja algo para se mostrar, é possível. Exato. E por que não a gente conseguir transformar isso em política pública? É o que eu falo. Olha, eu vou te falar uma coisa, Juliana. Aí adaptada, né? Aí eu espero que a minha amiga não ouça isso como nenhuma pressão. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Falta pouco para ser uma política pública. E eu vou dizer mais. Se houvesse deliberação, é mais fácil a gente fazer um case, famoso case, de pegar X número de pessoas das casas lares ou de algum abrigo, que não seja dentro da estrutura de vocês, montar um modelo alternativo como piloto, monitorar e mostrar para a sociedade. Isso pode ser feito concomitantemente. Por isso que eu sempre digo, o JNG trabalha. Não, a gente está atacando nos dois lados. Por que a gente está fazendo do ponto de vista privado? Para fazer, porque ninguém faz. Por que não faz? É discussão. É como vocês estão falando, é tudo legítimo os argumentos que vocês dão. O salário é mal pago, a pessoa não foi capacitada, ela não recebe. Entendeu? Tem tudo isso, mas não pode ficar nessa lamúria, entendeu? Porque, cara, eu sei, olha, 61 anos, né? Então, assim, eu me canso. Tem dias que você fala, não tem mesmo jeito. Tem uma energia, por sorte, você não tem, isso não faz parte de você, se cansar e... Se cansa, né, Flavinha? Cansa porque é muito difícil. Agora mesmo a gente está nessa passada a fazer para fazer essas coisas. Enfim. O que eu enxergo, né, é que a gente tem que entender assim, que existem vários caminhos para se chegar
do outro lado. Vários caminhos. Você pode ir nadando, você pode construir uma ponte, você pode pegar um avião, você pode pegar um balão. Cara, eu acho que você tentou vários caminhos que seriam os caminhos mais corretos, que é aquele de regulamentação, que já tem aí 5 anos. E aí você decidiu por um outro caminho, que é aquele possível, entendeu? Algo que depende de você, que você conseguiu mover. Então, isso é glorioso, porque a partir dessa experiência, né, e quem sabe a gente ainda não consegue criar um outro padrão, um outro modelo concomitante, mas eu acho que é isso. Então, assim, eu só tenho a te agradecer, Flá. Eu não sei se alguém mais queria fazer uma última pergunta, a última pergunta derradeira, a última reflexão. Agora que estão saindo as perguntas no chat. Agora que estão saindo, agora que o pessoal desinibiu. Só assim, Flavinha, para comentar aqui, a Bárbara Soares, ela falou do financiamento misto, que seria legal, é um desafio, ela não vê como é que isso pode funcionar no poder público. Pode, Bárbara, pode. Não funcionou em outros setores? Pode, é uma questão de você montar, a gente tem que juntar aí os procuradores, controladores, advogados, é uma questão de regulamentação. Onde está escrito que tem que ser de graça para todos? Quem paga isso? Não tem dinheiro. Pode sim, eu garanto que pode. É uma questão de sentar, é isso, regulamentar e definir as regras. No Minha Casa Minha Vida não entrou o setor privado? Entrou ou não entrou? O governo do Estado de São Paulo, que fez um plano diretor maravilhoso, abriu lá as porteiras, entrou ou não entrou o setor privado? Entrou. E realmente muita gente se beneficiou. Eu não estou falando de mercado e privatização, não estou falando disso. Estou falando de a gente usar a força que tem. Por que público é bom e privado é mal? Eu vivi isso na saúde, gente. A saúde eu trabalhei no Ministério da Saúde. Fui a primeira pessoa que escreveu o programa de luta contra a AIDS, hein? Olha a história aqui. Com Lair Guerra de Macedo. Então, sabe, por que tem gente, a gente tem que pegar o que tem e confiar, porque a administração pública ela parte do pressuposto que somos todos desonestos. Então, assim, você faz uma retranca, né? É aquele jogo que você bota 11 jogadores do lado do goleiro. Não anda, pô. Não anda. Mas dá para fazer, já tem prerrogativas, tem outras PPPs em outros setores. Vamos fazer para moradia. Flávia, boa tarde a todos. Aproveitando essa sua fala, quando você tem a oportunidade de conversar sobre as ideias do Instituto, apresentar esse projeto especificamente, junta pessoas dentro do poder público, como é que você percebe a receptividade dessas pessoas? As pessoas vão dizer que tem o poder da caneta. Como você vê, como você enxerga isso, seja uma conversa formal ou informal? Como você percebe a aceitação deles com relação a isso? Robson, eu adoraria, é que nem agora eu conversando com vocês, eu adoraria ser uma mosquinha e entrar, né, dentro do cérebro de cada um de vocês. Eu tenho uma percepção, eu acho que eu vou responder de uma outra maneira. Eu sei que as pessoas na administração pública, elas são soterradas por emergências. Elas trabalham na base de estímulo-resposta. Eu sei disso, eu sei o que eu estou falando. E eu vou te dizer, para quem conhece isso, basta ver como é que se aprova o orçamento público todo ano. E o orçamento público, ele é uma chave. Se você repete, quem é da saúde, eu estou vendo que tem pessoas aí que vêm da saúde mental, e eu conheci muito, é uma coisa que está no automático. Então, Robson, eu acho que as pessoas ouvem sempre assim com interesse, curiosidade. Quero crer que cobiçam, quero crer que gostariam. Eu não... digamos que nunca tive um enfrentamento de discussão de modelo. Lá no começo, eu tive uma experiência com um gestor público que falou isso é muito caro e pronto. E tive um em São Paulo e um no Rio. Eu não vou dar o nome das pessoas. No Rio também, na posição que hoje está a Helena, não é o Geraldo, que falou, cara, esquece que moradia para mim, foi daí que eu tirei, moradia é fim de linha.
Esquece, aí é a última prioridade. Falou para mim no telefone. E não tem condição. Estou tendo que fazer assim, beabá. Você vem me falar de moradia, porque moradia, Robson, é um assunto de infraestrutura, é caro. Então, eu acho que, infelizmente, fica na linha do objeto do desejo. Talvez, assim, eu acho que as pessoas devem pensar, cara, essa mulher não tem nem ideia do que é o meu dia, de onde como é que eu trabalho. Mas eu tenho ideia, eu sei. Então, não é fácil, não. Por isso que a gente resolveu fazer. Porque o que a gente espera é mostrar, né, matematicamente, aritmeticamente, e começar a fazer com que as pessoas queiram. E não, eu vou te falar, vou te dizer, estrategicamente, quem eu quero que diga que quer são as pessoas com deficiência. Não é só o gestor público, não. Eu quero que as pessoas com deficiência levantem e falem: eu quero ter a minha casa, como muitos já falam. Se vocês virem o post da Fernanda Schacker agora, da Fernandinha, na FEBAS, na Federação Brasileira de Síndrome de Down, sugiro que vocês sigam, é muito legal. A Federação Sestaro está fazendo um trabalho maravilhoso. E o diálogo que vem na caixinha de texto da Fernanda é: eu quero ter minha casa e morar sozinha. Então, assim, entendeu, Robson? Cara, água mole em pedra dura e fazer isso virar pressão. Eu falo pra caramba. E aí, olha só. Cara, a discussão está muito boa, mas o bom é isso, sabe? Assim, a gente tem que terminar com aquele desejo de falar, cara, quero muito mais. E aí, depois que a gente fizer esse primeiro ciclo, né, que a gente tem 6 palestras aí já agendadas, um monte de gente legal, viu, Flávia? Vem Vivi, vem Cris Amari, vem Moacir Daemon, entendeu? Ah, que legal! Bastante de áreas diferentes. Vem Débora Goldberg, lá da Prefeitura de São Paulo. Meus irmãos. Gente diferente. Então, a gente pode pensar depois num retorno, né, das palestras para a gente poder fazer discussões, que aí a gente faz um debate ao invés de fazer palestras. Então, assim, eu em nome, assim, eu vi que tinha outras mensagens lá. A Flá vai dar uma passadinha aí de olho enquanto eu termino. Queria agradecer muito, muito mesmo vocês. Eu estou super feliz com a participação, né? Eu acho que a gente teve um começo assim tão legal, tão bacana. Flá, a sua fala, não tem como, ela sempre traz tanta reflexão, né? Eu que converso com você há tanto tempo, mas sempre que eu te ouço, eu penso em coisas ainda diferentes, coisas que eu não tinha percebido, possibilidades, talvez agora, né, na posição que eu estou agora, junto dessa galera aqui, o que a gente pode pensar para o público. Então, assim, eu só tenho a agradecer em nome de todo mundo aqui, em nome da Helena, que mandou mensagem desesperada, não conseguiu entrar, uma pena. Fala. Um segundo, porque eu não sei quem é o Roberto, mas depois, por favor, pega o meu... O Roberto trabalhou em Pindotiba, eu conheço o projeto da Academia Brasileira de Ciências, só para depois entrar em contato comigo. Ele fez só isso, Flavinha. Entra em contato comigo, Roberto. Exatamente, eu queria pedir para você dar uma olhadinha ali, que tinha umas coisas interessantes. O Roberto está falando da Pindotiba, que eu conheço. Te dando um feedback super bacana, que legal. E para acompanhar o projeto, eu posso botar aqui o site, né? A gente está sempre... Pode! O site da Flávia também está no banner de divulgação. Ele está editável, então está lá. Aliás, o site de todos os nossos palestrantes estão lá, para que vocês, se quiserem, né, conhecer um pouquinho quem é o palestrante, a proposta, o que ele faz, tem lá o site, mas aí a Flá colocou aí, Instituto JNG. Botei, e tem, sobretudo, o Instagram, né, que é um pouco mais dinâmico, e aí vocês vão acompanhando o projeto. Obrigada, gente. Olha, estou recebendo aqui um monte de... Obrigada a vocês. Que legal. Aí o Roberto, que eu não estou vendo aqui, mas depois a gente conversa, porque o projeto da Academia Brasileira de Ciências é muito legal. Dali saiu muita gente boa. Bacana, obrigada, pessoal. Poxa, Flavinha, obrigada. Eu rezo para vocês todos aí, para que vocês consigam fazer uma marca bacana. Tenho certeza, já estão fazendo. E aí, pessoal, navegar contra esse retrocesso, vamos com força que a gente consegue. Igual o Nemo. Pessoal, muito obrigada. Né? A gente se vê aí no próximo SMPD Talks. Pá,
Obrigada, querida. Obrigadão. Tchau, gente. Uma boa tarde, um bom início de noite aí para todos nós.